canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta terça-feira, como sempre, com muitas informações para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Quem for novo aqui no canal, já se inscreve e ativa o sininho das notificações. E claro, segue minha conta pessoal no Instagram. Olha, temos assuntos importantes para discutir. Uma promessa importante feita aí pelo auxiliar do Ramon Dias, o seu filho Emiliano Dias, que é o seu braço direito na comissão técnica do Vasco. Temos também informação de uma reunião importante que vai acontecer nesta terça-feira na 777, que podemos ter dança das cadeiras e pessoas saindo do Vasco, e também vamos discutir a situação de tabela e de campeonato do Vasco, que é bem delicado, e nessa segunda-feira a rodada foi finalizada com mais um resultado ruim pra gente. Então, ó, dedão no like aí pra gente entrar nas informações. Mas antes, não poderia deixar de lembrar vocês da minha grande parceira aqui no canal, a Golcase. Confesso que eu sou muito... Como é que é o termo que eu vou dizer? Sou suspeito para poder falar da Golcase, sou fã da marca, uso Golcase pelo menos há 3 anos. Tá passando para vocês aí na tela o nosso cupom promocional, palavra GOVASCO. Você usando o cupom promocional, você ganha frete grátis e também um descontinho extra no carrinho. Comprando 2 capinhas, você leva 4. Tem aí uma linha exclusiva de produtos oficiais do Vasco, a Golcase, que vai desde, ó, garrafas térmicas que você pode personalizar com o seu nome, capinhas de celulares, mochila, carregador portátil, carregador de celular e por aí vai. Não é só a linha exclusiva do Vasco, tem super-heróis da Disney, da Marvel, tem também produtos femininos, tanto do Vasco como também de outras situações. Quem me acompanha aqui no canal e é seguidor do Flamengo, do Fluminense, do Botafogo, de outros clubes, vocês podem comprar, que também tem a linha exclusiva desses clubes lá na Golcase. Então, ó, dá essa moral pra gente. Nosso QR Code e o cupom tá aí na tela, GOVASCO, e o link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado do vídeo. Golcase, parceira do canal Futebolaço. Tá chegando o Dia dos Pais e, ó, é uma boa pedida você dar e presentear alguém com essa capinha, beleza? Bom, dito isso, vamos primeiro aqui falar sobre quem está dentro do clube. Tá passando para vocês aí na tela, o auxiliar técnico do Ramon Dias, o Emiliano Dias, publicou essa foto nos seus stories com a seguinte mensagem: juntos nós podemos, mais confiança do que nunca, o melhor está por vir. Ele crava aí que o melhor está por vir. Gostaria eu de ter essa confiança e essa certeza que eu vejo ele e o Ramon Dias exalando na coletiva, agora falando também publicamente em suas redes. Sentimento para muita gente é de que a vaca já deitou, né? Mas eles aí estão muito confiantes. Tomara que seja por algo de bastidor, que eles estejam cientes que a gente ainda não. De repente, alguns reforços que vão ser anunciados, coisas que estão próximas de acontecer e que não chegou ao conhecimento da imprensa e do público geral. Tomara, torço muito. A expectativa, não diria que é essa a minha nesse momento, mas o meu coração pede para que o Vasco não seja rebaixado mais uma vez. Mas enfim, está feito o registro e a promessa do Emiliano Dias. O melhor está por vir e juntos nós podemos, mais confiança do que nunca no grupo. Vamos agora à informação do companheiro Marcos Vasconcelos da Super Rádio Tupi. Mudanças na SAF? Nesta terça, uma reunião importante da 777 promete trazer novidades sobre o futuro do Vasco. Existe a possibilidade de mudanças na equipe de profissionais da Vasco da Gama SAF. A ver as consequências, tá? Então vamos aguardar aí o que vai rolar nessa reunião. Pelo que apurou o companheiro Marcos Vasconcelos, deu pinta aí de que podem rodar cabeças aí e terem mudanças no marketing, financeiro, o CEO, diretor executivo. Acho pouco provável o diretor executivo, que ele está no meio de uma janela, né? Seria contraproducente mandar o profissional embora agora, né? Mas é possível que nas outras correntes aí existam novidades. Eu sei que o negócio tá esquisito, tá pesado. Estamos muito próximo de uma eleição, tem eleição no Vasco agora em outubro, as chapas já começam a se movimentar. Tinham 5 candidaturas oficializadas até semana passada, 2 já se juntaram e caiu para 4, Leonardo Rodrigues e Pedro Strozenberg se juntaram,
tem o Euriquinho, Marcelo Borges e também Euriquinho, Marcelo Borges, Pedro Strozenberg, Leonardo Rodrigues e Eduardo Cassiano. São os 5 que acabaram virando 4 hoje. Fala-se no Levin também lançar candidatura. O Júlio saiu da Sempre Vasco, né, e tá sozinho. Falam que ele pode ser o candidato aí de situação, juntando com a galera da Mais Vasco. Rola um zuzuzum de que o Edmundo pode vir lançar candidatura também. Enfim, diria hoje para vocês que o cenário está um pouco aberto, mas a movimentação na política do Vasco acontece e aí é um tema mais à frente. Quinta-feira, o Pedro Strozenberg vai meu convidado, estará presente lá no Futebolaço Podcast para a gente bater um papo sobre essa situação aí política do Vasco da Gama. Inclusive, ontem nós gravamos com a rapaziada da Força Jovem, quase 3 horas de live, ganhei esse bonezinho deles aqui, ó. Pô, bonezinho incrível com a grafia aqui da CRVG com a fonte lá da Força Jovem. E ó, desde 1970, boné irado. Agradecer a rapaziada pela presença lá, a resenha, o papo foi bem bacana. Então, ó, tamo junto. Quem quiser acompanhar o papo, quase 3 horas, está lá no Futebolaço Podcast, episódio número 96. Para finalizar, vamos falar da situação de tabela. A rodada foi finalizada de uma rodada horrível pro Vasco. O Curitiba venceu o Fluminense por 2-0 e o Curitiba vem numa arrancada forte. Nos últimos 4 jogos, 3 vitórias e um empate. O clube que era o lanterna, né, para muitos já estava rebaixado, já é o 18º colocado, com a mesma pontuação do Bahia, que é o 17º, fica atrás do Bahia no saldo de gol. O Curitiba tem saldo menos 12 e o Bahia saldo menos 8, e está a 1 pontinho de largar a zona. E hoje o primeiro fora é o Goiás com 15. Inclusive, eles têm 14, numa vitória podem chegar até a 17. O Corinthians tem 16 e o Santos tem 17 pontos. Então, o Curitiba deu uma arrancada aí. Isso só mostra quão delicada fica a situação do Vasco, tá? A rodada teve os seguintes resultados. E um fato que me chamou a atenção é incrível, né, cara? Os nossos co-irmãos aí fazem aí um início de campeonato muito bom. Depois dessa rodada agora houve uma modificação na tabela, mas das 4 primeiras equipes do campeonato até a rodada passada, 3 eram cariocas. Botafogo líder, Flamengo vice-líder, Grêmio era o terceiro e o quarto era o Fluminense. Nessa rodada eles deram a tropeçada e o cenário mudou um pouquinho. Hoje o líder é o Botafogo, o Grêmio assume a vice-liderança, o Flamengo cai para terceiro e o Palmeiras retoma aí a 4ª colocação, né? E nenhum dos co-irmãos venceu. E todos os jogos aí, co-irmão Flamengo é rival, né? Todos os nossos rivais aqui do Rio de Janeiro enfrentavam equipes que lutam contra a gente pelo rebaixamento. O Flamengo quase perde para o América Mineiro dentro de casa no Maracanã. O Botafogo quase perde também do Santos na Vila Belmiro. E o Fluminense perde para a equipe do Curitiba. Estavam ganhando de todo mundo. É o dia que o Vasco precisa que a rapaziada aí, né, mantenha a sua regularidade no campeonato. Aí todo mundo tropeça na rodada. 2 empates e uma derrota. É incrível. Dá tudo errado pro Vasco, cara. E aí, falando do momento, cara, dos nossos concorrentes, eu vejo um América Mineiro nos últimos 5 jogos bem pífio, 3 derrotas e 2 empates, mas com as eliminações aí na Copa do Brasil, vejo o time aí começando a focar mais no campeonato, e o jogo que o América Mineiro fez contra o Flamengo foi um jogaço. Não merecia, inclusive, um empate. Era merecedor da vitória, teve gol anulado, foi um time que levou muito perigo o Flamengo na segunda etapa. Então, a partida que eles fizeram contra o Flamengo, se eles mantêm esse rendimento, dificilmente eles serão rebaixados. O próprio Bruno Henrique deu uma entrevista após a partida falando que se o América Mineiro jogasse que jogou contra o Flamengo o campeonato todo, eles não estavam na situação que estava. E a expectativa inicial, quando começa o campeonato, não era que o América tivesse na zona de rebaixamento. Era um time que, pelas campanhas dos últimos anos, ficaria ali um pouco na água de salsicha. Então é um time que eu vejo de onde tirar. O Curitiba não via de onde tirar, mas arrancou, virou SAF agora, né? O estádio do Couto Pereira lotado, a torcida mega empolgada, o time começou a ganhar. O Bahia é a mesma situação do Vasco, não vejo com o elenco para ser rebaixado, mas as coisas lá não caminham. O Vasco então nem se fala, é o lanterna, e o Goiás também veio de uma melhora. As últimas 2 rodadas, uma vitória, um empate aí.
conseguiu sair da zona de rebaixamento. Corinthians também é um time que estava dividindo atenções aí com o Sul-Americano e Copa do Brasil, mas é um time que não é tão ter time para estar nesse limbo. O Santos é um time, sim, que era para estar lutando ele contra rebaixamento, mas fez algumas boas aquisições agora no mercado, né? Eu acho que pode conseguir dar um sprint, uma arrancada. E o Santos é aquele time que nos últimos anos você fala que ele vai cair, mas ele sempre dá um jeitinho ali e acaba, às vezes, até fazendo boas campanhas e nem chega de fato a lutar contra rebaixamento, apesar de estaduais horrorosos. O Cuiabá largou, vem numa sequência incrível, nos últimos 4 jogos, assim como o Curitiba, 3 vitórias e 1 empate, e já tem 22 pontos no campeonato. Então, me assusta, me deixa muito preocupado essa sequência. E o Vasco tem nada mais, nada menos agora no campeonato. Corinthians fora de casa, Grêmio em casa, e a gente encerra o campeonato contra o Bragantino lá em Bragança Paulista. Começa o retorno, a gente pega o Galo em São Januário, vai lá pro Allianz Parque pegar o Palmeiras, depois a gente vai lá na Arena Fonte Nova jogar com o Bahia e faz um clássico com o Fluminense. Essa é a sequência do Vasco nos próximos jogos. Com o desempenho pífio que a gente vem tendo, é quase torcer por um milagre. O Vasco tem ainda 23 jogos a disputar nesse campeonato, 19 com 4, 23, na verdade 24, né? Porque o Vasco tem um jogo a menos. A gente tem que ganhar de 11 a 12 partidas. A gente vai ter que ter um aproveitamento agora de praticamente 50%. Para um time que venceu 2 jogos em 15, vai ganhar 12 ou 11 de 24. É muito delicado, é muito complicada a situação do Vasco. Até agora não chegou nenhum reforço que você fala assim, porra, esse camarada aí muda o time de patamar. O Medel ajuda, gosto do nome, tem visto boas recomendações aí do Paulinho, mas Praxedes, não sei se é o Praxedes do Bragantino, se é o Praxedes do Inter. O Serginho, gostei do jogo do Cruzeiro, nesse jogo agora já entrou no finalzinho, jogou pouco. O Michael, não gostei da estreia dele. O Jefferson vai vir para compor elenco só para ser reserva do Piton. O Sebastião Ferreira teve muitos bons momentos na carreira, né? Mas esse ano deu uma queda. Não sei como é que vai ser, se vai demorar a adaptar ao Brasil ou não. Enfim, confesso que eu estou bastante preocupado com a situação do nosso gigante da colina. É isso, galera. Espero que o dia hoje seja movimentado. É um dia que provavelmente o Vasco vai fazer os anúncios oficiais dos reforços, mas precisamos de mais contratações e novidades. Desemperrar a situação lá do Michel Santos e também do Carrascal. Olha, eu não sei, cara. Eu acho que pelo andar da carruagem tá arriscado esses jogadores acabarem não vindo. Até o Vasco andou procurando até outros atacantes e também outros meias. Foi no Ezequiel, eu sempre esqueço sobre o nome dele, Bulaudi, lá que joga no Feyenoord da Holanda, jogou no gol do Kroos lá na Argentina. Enfim, vamos ver que bicho que vai dar. O que resta a gente aí é torcer. Então é isso, galera. Eu encerro a nossa primeira edição. Tô acabando de gravar o vídeo aqui 4h15 da madrugada. Vou editar, postar o vídeo. E aí somente agora eu vou dormir, tá? E aí acordo já um pouco mais tarde. Um monte de coisa para resolver aqui. Algumas coisas no meu âmbito pessoal. Tô na correria para lá e para cá. Quinta-feira já tem podcast de novo. E a gente vai se virando como pode, tá? Então, meio-dia, 1h da tarde, deve estar subindo a segunda edição. E aí depois, lá entre 5 e 6, a gente encerra a nossa terceira edição aí desta terça-feira. Espero que um dia quente, não esse dia morto e frio que foi a segunda-feira, beleza? 1, 2, 3, Futebolaço. Tamo junto, família, ó. Dá um pulinho lá no Futebolaço Podcast. A resenha foi muito bacana com a rapaziada da Força Jovem lá. Tem muitos assuntos importantes que a gente debateu. Seria interessante vocês darem uma olhadinha lá. Valeu? Tamo junto.